Olá, alvinegros! Olá, alvinegras! O canal do Vozão está com mais um episódio especial, mais um personagem marcante na história do Vozão, nessa história centenária do nosso alvinegro. Hoje nós estamos com Michel Guerreiro, ele que tem uma história muito bonita pelo Ceará e vai contar um pouco dos bastidores do que ele viveu no Vozão. Do meu lado, sempre mais distante por causa da quarentena, está Rodrigo Cavalcante e também nosso amigo já fixo aqui, Diego Ângelo. Olha, lembrando que para você escutar o canal do Vozão, você acessa o YouTube, o Spotify, a Apple Podcasts e também o Google Podcasts. Quero agradecer mais uma vez a nossa audiência, que está muito grande. Nós estamos fazendo uma série de reportagens, de entrevistas bem legais, relembrando bons momentos do Ceará, que o Ceará viveu. E com isso, nós alcançamos mais de 60 mil views nas 4 plataformas que nós estamos: YouTube, Spotify, Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Antes da gente começar a entrevista com o Michel, quero agradecer os nossos parceiros que estão juntos conosco desde o início do projeto. O Rock Pio, @Rock Pio Imports, o Complexo Misterral, @Complexo Misterral, e o Moda Macho, @Moda_Macho_. E aí, Rodrigão? E aí, o que você achou desse convidado aqui bem especial? Abraço para você, Lívia, abraço pro Diego Ângelo e um todo especial para o Michel, um nome importantíssimo dessa história do Ceará, dessa caminhada de vitórias da equipe do Ceará. Ele que é um atleta que a chegada dele na equipe do Ceará é uma passagem ali de transição, meio que uma passagem de bastão. Ele consegue acompanhar tudo isso, consegue ver toda essa transição de eras, a saída do Eugênio, a entrada do Evandro, e aí o time entra nessa espiral de brigar por coisas grandes, chega ao acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A em 2009, e ele é um dos pontos importantes e marcantes desse time e daquela campanha, formando o trio de ferro junto com o João e junto com o Heleno, que, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que o torcedor alvinegro tem mais marcante, que trata com mais carinho na sua história em relação a 2009, é o trio de ferro, e deixou saudades para o torcedor adorou essa ideia, esse ritmo, e então é sempre bacana estar falando com o Michel e falar de coisa boa, né? Nessa época de quarentena é sempre bom relembrar bons momentos. Com ele hoje vamos relembrar aquele acesso magnífico de 2009, né, Lívia? Com certeza, viu, Rodrigo? Realmente o trio de ferro, nós citamos em vários episódios já, né, falando desse trio de ferro. E aí, amigo Diego Ângelo, que é profissional de educação física e também analista tático, analista de desempenho. E aí, Diego, manda logo, se quiser, já pode mandar a sua pergunta. Boa noite, Lívia, Rodrigo, Michel, prazer estar falando contigo. Primeiro que no que a gente conseguiu preparar, pelo menos no que eu observei aqui, na revista do Ceará, você foi eleito o melhor volante da história do clube, né? Como o Rodrigo falou, você pegou um período de transição excelente, né? O que representa, vou começar logo assim com algo mais impactante, até porque isso que a gente vai conversar aqui vai chegar para os torcedores, né? O Ceará representa quanto na tua carreira profissional, Michel? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. É um carinho imenso estar participando junto com vocês. E eu tenho certeza a nação alvinegra está ouvindo aí a nossa entrevista, o nosso bate-papo, relembrando os velhos tempos, né? E sobre sua pergunta, o que representa o Ceará, o Vozão na minha vida, na minha vida profissional, representa 100% do meu futebol, da minha vida, né? Tudo que eu conquistei no futebol, eu tenho graças a Deus ao torcedor, à diretoria, claro, também ao meu desempenho nos treinos e nos jogos, né? E essa oportunidade do Ceará ter abrido as portas para mim fazer uma história linda, bonita aí de várias alegrias que eu dei pro torcedor. E é 100% da minha carreira profissional, né? Eu levo um maior carinho, todo mundo sabe que eu sou paulista, né? Mas moro em Fortaleza, então eu sou um cara que hoje eu torço 100% pro Ceará. Então, um carinho imenso ao povo alvinegro está no meu coração, sempre vai ter, sempre vai estar, né? Hoje o meu sangue corre preto e branco, né? Então, é um carinho imenso estar participando do programa.
e relembrar as velhas histórias aí do passado. E a gente está aqui para bater um papo legal. Então, na vida profissional, 100% o Ceará representa na minha vida. Excelente, cara, bom saber. Os meninos querem falar muito sobre 2009, mas eu te confesso que eu pude acompanhar mais 2010. Eu acredito, não sei para você, tá? E individualmente falando, a bola que você jogou em 2010 talvez tenha sido o melhor ano da tua carreira, né? Eu lembro que ficou muito marcado, porque nessa época o futebol ainda tinha muito das marcações individuais, né? Então você marcou muitas camisas 10 que eram craques da época, como Ricardinho, o Ganso, o Montijo, e teu nível de atuação foi lá em cima. O que você pode falar um pouquinho aí de 2010, se de fato foi o melhor ano da tua carreira, se aquelas atuações, eu acho que teve uma reportagem antiga que eu vi tua, que tu tinha até os DVDs de todos os jogos, né? Se tu pode falar sobre o ano de 2010 e quem foi o cara mais difícil de marcar, né? Se puder falar. Claro, você tocando nesse assunto aí dos DVD, nessa quarentena aqui eu tô assistindo todos os meus DVD, não só de 2010, 2009, eu tenho do Campeonato Cearense de 2007, eu tenho um DVD da minha estreia contra o Maranguape, lá em Maranguape, que a gente ganhou de 2-0, se não me engano. Então eu tenho todos os DVDs, eu tenho aqui em casa, e nessa quarentena a gente fica relembrando os tempos, né, que passou, que eu cheguei. Então eu tenho todos os DVD. A respeito de 2010, ficou marcado, eu acho, porque 2010 foi a Série A, né? Então o futebol, com certeza, todo mundo sabe que a futebol hoje em dia, a Série A é muito, muito visto, né? Então 2009 eu joguei muito também, mas a 2010, na minha opinião, foi um ano que eu tava, acho que no meu auge aí da minha carreira. Acho que eu fui eleito o terceiro jogador que mais desarmou, né? Naquela época, se eu não me engano, eu perdi pro Ralf, que era do Corinthians, e o Williams, o primeiro volante do Flamengo na época. Eu fui o terceiro que mais desarmou no Campeonato Brasileiro. Essa premiação aí foi na bola de prata da Placar, na época. Isso, foi em 2010, né? Então eu fui eleito aí o terceiro jogador que mais roubou bola no Campeonato Brasileiro da Série A em 2010, mas também foi um jogador que tomei muito amarelo, né? Tomei muito amarelo, se eu não me engano, tomei 15 amarelo, eu fiquei, se eu não me engano, uns 5 jogos de fora do Brasileirão. De 38, eu joguei 33, então fiquei 5 de fora. E como bem citou aí, né, naquela época ali, a marcação era muito individual, então sempre sobrava um jogador que tinha qualidade maior, né, da equipe adversária, a inteligência, o passe, então sempre sobrava ou para mim ou para o João Marcos, porque o Heleno jogava como um terceiro zagueiro naquela época, então ele ficava mais ali no atacante, e os meias de qualidade da equipe adversária sempre sobrava para mim e para o João Marcos. Mas tomei muito amarelo porque o nível totalmente diferente da Série B, né? A gente disputa a Série B em 2009, aí você vai para uma Série A em 2010, com muitas qualidades aí de adversários jogando, como bem citou, Ganso, Montilho, tinha Conca, Roger do Cruzeiro, Ronaldinho Gaúcho e vários outros jogadores que eu marquei, mas o mais complicado assim de correr, marcar mesmo foi o Montilho, né? O Montilho na época do Cruzeiro, por ser um meia de muita inteligência, veloz, e ele não é um meia que cadencia, no caso na época o D'Alessandro é um cara que cadencia e usa a inteligência. O Montilho não, já tem a inteligência, cadencia, tem velocidade. Então é um cara que eu corri muito para marcar, então um dos que eu tive muita dificuldade aí para correr e marcar, na minha época, foi o Montilho na época do Cruzeiro. Michel, e assim, o Diego falou de 2010, mas vamos lá começar a contar a história até chegar nesse 2010. Em 2009, começo de temporada, a equipe do Ceará disputa o campeonato estadual, chega até a decisão, não consegue o título e começa o Campeonato Brasileiro meio que desacreditado, e a sequência do começo do campeonato fez o torcedor ficar ainda mais ressabiado, porque passou-se um período sem vencer. Mas tem um detalhe que a gente sempre conversa nos bastidores, mesmo com o Ceará passando muito tempo sem vencer naquele começo de campeonato brasileiro, tiveram sim algumas boas atuações. Ele começa o campeonato jogando fora, diante da equipe do Juventude, toma 1-0, vira o jogo com o Preto sendo um jogador decisivo, marcando gols, participando, consegue virar o jogo, só que toma um empate na reta final da partida
gol marcado pelo Mendes, acho centroavante, 2-2, e aí estreia empatando. Vem em casa, enfrenta a equipe do Vasco, joga muito bem, cria grandes oportunidades, o Wellington Amorim chuta uma bola no travessão ainda no primeiro tempo, mas no começo do segundo tempo toma um primeiro gol e na sequência do jogo, num contra-ataque, toma um segundo gol. Depois vai a Salvador, perde para o Bahia pelo placar de 1-0, mas criando bastante. Aí tem o ponto da virada, o ponto-chave, que é o que o torcedor fala muito, que é a chegada do PC Guzmão. O Zé Teodoro acaba que surge uma oportunidade para ele ir para o Juventude, e aí ele vai para a equipe do Juventude e chega o PC Guzmão. Aí é a minha pergunta: como é que foi a chegada do PC Guzmão? O que vocês entendem? Como é que vocês conseguiram entender tão rápido aquilo que o PC queria? E o que você tem de lembrança dessa chegada do Paulo César ao comando do Ceará? Por incrível que pareça, você falou dos 3 jogos que eu estava assistindo, acho que não me engano foi ontem ou sábado. Eu assisti esse jogo contra o Juventude lá em Caxias, a gente estava perdendo de 1-0, virou o jogo, aí o Mendes empatou no finalzinho. Eu estava assistindo esse jogo. Assisti o jogo do Vasco também, que a gente criou várias situações. Teve um lance que eu acho que o Preto errou o chute, a bola sobrou pro Wellington Amorim. Aí, se não me engano, o goleiro é o Fernando Praz. Ele chutou meio colocado, bateu na trave. 2 jogos, e esse jogo aí a gente jogou super bem contra o Vasco e tomamos 2-0. Acho que foi o gol do Ramon e outro do Léo Lima. E o outro jogo foi contra o Bahia, que a gente perdeu lá no Pituaçu, se eu não me engano, perdemos de 1-0. Gol de cabeça no primeiro tempo, eu estava assistindo. E jogamos bem nas partidas, mas não vencemos. Então, esses 3 jogos que você citou aí, eu estava assistindo esses dias aqui, se não me engano foi no sábado. E com a chegada, né, acho que o Zé Teodoro teve uma oportunidade de dirigir outra equipe. E aí, com a chegada do PC, ele implementou aí com esse sistema aí que ficou tão marcado, com o trio de ferro, botando o Heleno de volante, né? A gente começou a jogar com 3 volantes e a equipe se encaixou, né? Acho que, meu modo de ver, quando o PC chegou, a gente estava em 19º ou em 20º na competição, se eu não me engano. A gente estava lá embaixo e ele conseguiu... Aí mudou o sistema de jogo, né? Não era mais só com 2 volantes, e sim 3 volantes. E a equipe começou a se encaixar, começou a vencer em casa e ganhar fora também, somar ponto. Então acho que foi um momento muito marcante que ficou ali para a nossa decolagem na competição de 2009. Aí a gente começou a subir, e quando foi ver a gente já estava lá no G4 e a gente não saiu mais e conseguiu aquele acesso depois de tanto tempo aí o Ceará na fila, né? E nessa chegada dele, o Michel, o que ele conversou com vocês? Porque a grande mudança em relação ao sistema, como você mesmo ressalta agora, é ali na área de vocês. O que ele chegou, ele conversou com você, com o João e com a Helena, disse: olha, isso aqui vai mudar, agora vocês 3 vão jogar aí juntos. Ele chegou a explicar isso para você? Como é que foi esses primeiros contatos de vocês com o PC? Na verdade, quando ele chegou lá, né, do jeito que ele é, né, ele falou a filosofia de jogo dele, que ele gostava, né. A princípio ele começou a falar a parte particular dele, né, tinha jogador que tinha mania de treinar com brinco, com pulseira, e aí ele é um cara que gosta de tudo organizado, que não pode treinar de meia, então um cara que cobra muito, né. Ele cobrava muito nos treinamentos, sempre para você treinar o máximo, né, e sempre dar o 100% no treinamento, porque no jogo você vai precisar. Ele falava que a nossa equipe, que ele já tinha assistido, né, ele falou: porra, uma equipe da qualidade que vocês têm, eu vi os jogos que vocês fizeram e produziram, só que não ganharam os jogos, né, infelizmente futebol é assim, às vezes você joga bem e não consegue vencer, a equipe adversária só defende, uma bola parada vai lá e ganha de 1-0, 3 pontos. Então a princípio ele chegou e deu moral para a equipe, falou que a equipe tinha muita qualidade, mas também trabalhou muito, o percentual de gordura, a gente lembra muito bem naquela época, porque na época do PC, ele é um cara que, como ele era treinador, era treinador de futebol, ele estudou, foi preparador de goleiro, foi fisiologista, se eu não me engano, ele entendia muito da parte física, então um cara que entendia muito dos números, né, não falava da boca para fora. Então ele falou: primeiramente a gente vai treinar firme e forte,
vai abaixar o percentual de gordura da rapaziada, que com ele só jogava com abaixo de 10% o jogador, acima de 10% o jogador não ia jogar. Tanto que o João Marcos chegou um pouquinho gordo, teve que ficar um pouquinho ali treinando e abaixar o percentual de gordura. O Heleno sempre foi um cara que comeu muito, mas o biotipo dele, ele não tinha o percentual muito alto, sempre era baixo. E nos treinamentos, né? E foi vendo nos treinamentos ali cada atleta, tipo assim, eu jogava com o Heleno de uma maneira, com o João Marcos de outra. Ele foi estudando, né? Na semana, nos jogos, estudando a melhor opção para a equipe, né? E graças a Deus ele conseguiu encaixar uma equipe, um sistema de jogo que não mudava, porque quando não jogava eu, o Heleno ou o João Marcos, jogava o Careca. Então não é. E tinha o Careca, tinha o Jardel. Então ficou marcado o trio de ferro para os torcedores, para a nação alvinegra, mas nós, jogadores, que a gente tem um grupo de 2009, era o quinteto, né? Porque eu incluo o Careca, que era o volante, e o Jardel também, que era o outro volante. Então, um cara que sempre cobrou, né? E a gente conseguiu jogar direito, fazer tipo com um volante fazendo como terceiro zagueiro e dando total liberdade para o boiadeiro apoiar. O Fábio Vidal ia, mas tipo assim, não ia tanto como o boiadeiro. E a equipe assimilou bem nos treinamentos, no dia a dia, né? Nos jogos também, né? Não adiantava você treinar bem e chegar na hora do jogo e não conseguir vencer. E aí começou a treinar bem e vencendo, não tinha o que mudar, né? O time que ganha não se muda. Então ele conseguiu adotar esse sistema aí. Não falo só desse sistema de 3 zagueiros, mas sim o ataque entendeu a filosofia do treinador, que tinha que voltar para marcar. A melhor defesa começava no ataque. Então os nossos atacantes marcavam, o Mota marcava, Geraldo, Preto, todo mundo marcava ali da frente e não estourava tanto ali atrás. E se estourasse lá atrás, tinha gente para defender. Então acho que por em todo assim ele conseguiu encaixar um sistema que deu muito sucesso em 2009. Acho legal, Michel, você falar disso aí, porque pouca gente lembra disso, né? Vocês meio que carregavam o time nas costas, e você falou de 2 laterais que até hoje são muito lembrados pelo torcedor pela ofensividade, né? Fábio Vidal e o Boiadeiro. De fato, você pensa por um lado que deixou o time defensivo, mas pelo contrário, o time ganha a ofensividade no outro corredor, né? Vocês fechavam muito forte a parte defensiva, mas também liberavam muito os laterais. A gente gosta muito aqui de falar, Michel, quando a gente conversa com um personagem da história do clube, né, e você faz parte, né, de forma pesada da história, de nas campanhas lembrar alguns jogos. E aí eu queria que você listasse 3 jogos assim que para ti foram memoráveis para o acesso, né? Se puder contar alguma história de bastidor também que não comprometa, até porque esse programa é voltado para o torcedor, não pode comprometer. Claro. Esse programa é pro torcedor. Mas né? Por que não pode comprometer? Polêmica. Depende. Dependendo de quem for falar. Depende. Eu acredito, Michel, no clássico de 1-0, no clássico de 1-0 com o gol do Mota. Uma vitória fora contra a América de Natal. Vocês meteram 5 lá em Natal, né? Nesse jogo não tava. Quem jogou foi o Careca. Legal. E teve o 2-0. O Mota fez 2 gols, se eu não me engano, na estreia do Mota aí. Diferenciado, Mota. E aí tem a vitória do Brasiliense com o gol do Sérgio Alves, que é outro ídolo máximo aí. A gente tá falando aqui de Mota e Sérgio Alves na mesma campanha, não é pouca coisa. Quais foram pra ti assim, os 3 jogos emblemáticos? E se puder contar alguma história, fica à vontade, cara. Entendi. Mas, tipo assim, eu jogando, né? Claro que eu vou botar o maior de todos os jogos aí que eu vou botar na minha lista, porque eu tava jogando, foi contra a Ponte Preta, lá em Campinas, né? Não tem como não botar esse jogo com o gol do Fabrício, né? Vou dar uma moral pro Fabrício aqui, vai. Fabrício, a gente tem um grupo de 2009 que eu criei, né? Então eu tenho o grupo que eu criei Guerreiros de 2009. Então tem todos os jogadores de 2009, a gente tem no nosso grupo. E a gente conversa sempre. Eita, mas nem tem resenha aí nesse grupo aí. Tem resenha demais, tem muita história, muita resenha daquele grupo lá, então a gente fala muito, né? Mas, na minha opinião, esse jogo contra a Ponte Preta aí, que a gente ganhou de 2-1, a gente conseguiu subir, né, com essa vitória aí, com um jogo em antecedência, e com o torcedor lá em Campinas, chovendo. Então, esse jogo eu boto um outro jogo contra o Guarani no Castelão também, ao pagar das luzes. João Marcos fazendo gol de empate, que o João Marcos não é muito de fazer gol, né? Ele fez o segundo gol. João Marcos
Michel, João Marcos fazendo gol pra de você empate. ver, Qual o João é a reação Marcos, de vocês, gente? o João Marcos só fez 2 gols. Um gol contra o presidente Prudente lá, em Prudente, que ele fez um de fora Eu da área. lembro. E o que ele fez de fora da área, e o outro foi contra o Guarani, que ele foi cruzar por Mota, e a bola foi lá no cantinho, lá no goleiro do Guarani, que era o Douglas, se eu não me engano. E nesse jogo aí foi 2-2, teve 2 vezes falta de energia no jogo, a gente parou muito, então foi um jogo que a gente correu muito atrás do placar. Esse gol do João Marcos aí também, que empatou contra o Guarani, foi 2-2. E um outro jogo que ficou marcado, mas eu não joguei, eu acho que foi aquele jogo contra o Vasco da Gama, que nós ganhamos de 2-0 lá no Maracanã, que tinha muito torcedor do Ceará, e eu fiquei machucado, né, e eu não fui nesse jogo. E foi 2-0, se eu não me engano, foi 2-0, acho que foi gol do Egg da Morim e um do Mota. Então esses 3 jogos aí, acho que ficou marcado aí na minha memória, entendeu? De 2009. Esse ano de 2009, ele é emblemático, e aí eu tenho muito na memória esses jogos que o Michel falou, né, que são jogos onde o Ceará já tá muito bem, tá bem embalado, vive um grande momento dentro da competição, mas eu sou um pouco mais clubista em relação a esses grandes jogos. Para mim, a divisão dos jogos em relação a acesso, na verdade nem vão ser 3, para mim são 4, que é a primeira vitória diante do São Caetano aqui no Castelão, um gol do Erivelton e um do Fabrício que faz o gol da primeira vitória e faz o gol da última vitória. O Fabrício, ele abre o processo de acesso de rumo de vitórias e fecha esse acesso com rumo de vitórias, tanto que ele faz o gol na Ponte Preta, e no jogo seguinte o Ceará empata contra o América de Natal aqui no jogo festivo. Então, Fabrício, o zagueiro artilheiro, foi importante, tanto na primeira vitória como na última, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem essa lembrança desse jogo, o Ceará vencendo o São Caetano por 2-1. Esse gol do Fabrício, ele é no final da partida, um lançamento para dentro da grande área. Acho que o próprio Erivelton está na ponta da grande área, cabeceia para o meio dela, e o Fabrício domina a bola do jeito que dá e arrasta ela para dentro do gol. Do jeito que ele consegue fazer, ele empurra para o fundo do gol, e é 44 minutos, e o Ceará consegue essa primeira vitória. Ele e derrubou, aí, se eu não me engano, essa bola aí, ele dominou o Fabrício. Ele empurrou todo mundo. Ele empurrou todo mundo para dentro do gol. O Fabrício dominou a bola e derrubou o zagueiro e botou para dentro. Ele entrou com bola e tudo. E aí, o Ceará vence o Campinense nesse outro jogo, que também é um jogo bacana, mas para mim é a sequência de jogos emblemáticos. Essa vitória por 2-1 em cima do São Caetano. A primeira fora de casa contra o Brasiliense, pelo placar de 1-0, que o Geraldo bateu o pênalti, acho que umas 2 ou 3 vezes. Na última ele perde, o goleiro pega, ele chuta de novo e faz o gol. O gol é de rebote. Outro jogo emblemático aqui é contra o Atlético Goianiense, onde o Ceará vence por 1-0 com o gol do Mizel, de bicudo mesmo, foi de bico. Não bate-rebate, a bola sobra, ele empurra para o fundo do gol, que aí entra no G4, entra verdadeiramente na briga, e para mim esse jogo contra a equipe do Guarani também é bastante emblemático, porque o jogo teve um peso, teve um ar de dramaticidade muito grande, porque o jogo começa às 4, o jogo vai se encaminhando para o Ceará perdendo pelo placar de 2-1, isso com 20, 25 minutos de jogo. Tem o primeiro apagão, né? Aliás, o jogo tá 1-1, tem o primeiro apagão. Quando volta do apagão, a gente pensa assim, não, agora os dois times estão descansados, agora o Ceará vai conseguir. E aí volta do apagão, tem o segundo gol do Guarani, tem um novo apagão, uma demora gigantesca dentro do Castelão, uma torcida super ansiosa e um jogo eletrizante, e volta. Quando volta, a bola cai no pé de João Marcos, isso que aí. olha para dentro da grande área, e como o Michel diz, até eu lembro que assim que terminou o jogo, os repórteres correram para cima dele, a primeira pergunta foi, chutou ou cruzou? Aí ele disse, eu sei que foi gol, isso que é importante. Eu não esqueço dele contando essa história, não. Eu chutei pro gol, isso que importa, que foi gol.
E aí chega esse empate de 2-2, mas para mim são esses os jogos marcantes do Ceará na Série B. Em relação à campanha, né? Mas tem muito jogo bacana. Teve muito jogo que, como o Michel falou no começo, na introdução dele, o Ceará, fora de casa, fez partidas que foram ruins tecnicamente, mas o time foi muito seguro. Contra o Ipatinga, fora de casa, foi um 0-0 duro. O São Caetano, fora de casa, foi um 0-0 duro. Mas eram jogos que o Ceará, se não dava para vencer, se não dava para praticar um bom futebol, ele conseguia segurar e ter uma tranquilidade defensiva. Inclusive, esse do Ipatinga, eu lembro muito bem, porque o Marcelo Bonan pega um pênalti, o jogo 0-0, num sábado à noite, uma correria, um negócio doido também. Mas essa é a marca do Ceará. Esse time vencia, em algumas partidas vencia e convencia, em algumas partidas entrava para não perder e cumpria muito bem esse objetivo. Tanto que depois que o Ceará começa a emendar essa sequência, ele tem derrotas pontuais. Ele perde para o Guarani em Campinas pelo placar de 2-1, mas num jogo duro. Ele perde fora de casa já na reta final, mas perde fora de casa para o Atlético Goianiense pelo placar de 4-1 num jogo atípico. Eram situações que eram pontuais, mas aquela campanha foi muito sólida, tanto que redundou com o Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí uma dúvida que eu queria tirar com o Michel em relação a um jogo específico, que esse eu não gosto nem de lembrar, porque dá raiva até hoje, que foi o gol de mão. Vocês tomam aquele gol de mão, vocês perdem aquele jogo. Ali deu uma força a mais para aquela trajetória, não deu, Michel? Sobre esse jogo do Paraná, se vocês buscarem os 2 jogos contra o Paraná, a gente perdeu 6 pontos ali. Porque o jogo assaltaram contra o Paraná, lá na Vila Capanema, lá no Paraná. Se vocês puxarem aí, o torcedor que vai lembrar, nós estava ganhando o jogo, se eu não me engano, 3-2. Esse mesmo cara que fez o gol, acho que é o Wellington. Silva. O Wellington Silva. Ele mesmo fez um gol impedido lá na Vila Capanema. Nós estava ganhando de 3-2, se eu não me engano. A gente estava ganhando. Eu sei que ele fez um gol impedido e empatou o jogo no final com um gol de impedimento. E aqui ele meteu aquela mão que todo mundo viu, acho que é só a bandeirinha que não viu. Entendeu? Que até hoje eu vejo o jogo, você vê, é impossível não ver o cara dar um tapa na bola. Ele nem botou a mão na cabeça, ele deu um tapa na bola. Então é uma coisa que ali a gente ficou muito nervoso, puto pra caramba, nervoso e querendo dar na bandeirinha ou xingar o juiz, porque era impossível a pessoa não ver que o cara fez aquilo ali, que ele deu um tapa na bola. Mas é que nem eu falo, muitas vezes jogador, se a gente for xingar juiz, falar isso, fazer aquilo, a gente é prejudicado, né? Então, o torcedor tem que, na minha opinião, se o torcedor se põe na nossa posição ali dentro de campo, muita gente, o pessoal falava assim, Michel, porque você não deu na bandeirinha, você não bateu, não deu um soco, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Então, não tem como, né? Mas esse gol de mão aí deixou a gente muito puto. O PC no vestiário falou, não, fomos prejudicados, tal, mas não era para baixar a cabeça, porque o time jogou e não deixamos essa coisa entrar na nossa cabeça e a gente foi para o próximo jogo, porque sempre o próximo jogo era uma final para a gente, era sempre o mais importante, que era conseguir os 3 pontos, já que aquele jogo do Paraná não ia voltar atrás, então a gente sempre pensava no próximo, mas dá a raiva de lembrar desse jogo aí, desse lance. Mas fazer o quê? Ficou na história aí, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo final, que era subir. Já pensou se a gente não conseguisse, ia ficar só dependendo desse jogo aí do Paraná com gol de mão? Ave Maria, esse jogo, o jogo para me dar raiva. Até hoje, quando eu lembro do lance, assim. Agora o Rodrigo lembrou de um jogo que realmente foi demais. Aquela do Geraldo. Tu falou, Rodrigo, desse jogo do Geraldo batendo os pênaltis, e na hora, assim, eu tô vendo os pênaltis, ele batendo os pênaltis, e o último, ele perdendo e fazendo o gol no rebote. Foi demais, e o que o Michel citou, né? O jogo do acesso lá, naquela chuva lá, contra a Ponte Preta, foi muito, muito emocionante mesmo. Muito bom relembrar essa campanha do Ceará, que foi uma campanha
crescente, né? O Ceará que começou mal, foi crescendo, e ficou no G4, nunca mais pegaram, e foi um 2009 realmente muito especial para a torcida alvinegra, só de lembrar daquele aeroporto lotado, que até hoje minha mãe nem sabe que eu fui, é muito emocionante mesmo. Pode Tocando, emendar aí, Olivia, tocando nesse assunto do Geraldo do pênalti ali contra o Brasiliense, eu acho que o torcedor lembrou logo do primeiro jogo contra o Fluminense aqui da Série A do Brasileiro, em 2010. Esse Ele aí bateu um também deu pênalti. problema. Eu roubei a bola no meio de campo do Diguinho, aí toquei pra ele, cavou o pênalti, ele bateu, o goleiro defendeu. Aí voltou pra ele fazer um gol de novo, entendeu? Acho que o torcedor sempre esperava a segunda oportunidade, porque a primeira não valeu. Exatamente. Eu lembrei disso também. E aí, Diego, gostou aí da nossa resenha aqui particular? A gente te deixou de canto, viu? Nada, tranquilo. É interessante lembrar dessa campanha, porque eu citei 3 jogos, o Michel citou 3 jogos, o Rodrigo já me citou outros jogos, ou seja, de fato, como o Michel falou, foram várias finais, né? E eu ainda me dei o luxo de esquecer o jogo do Vasco, vê se pode. Mas vamos lá, Michel, você lembrou aí que o João Marcos fez poucos gols, mas acho que você também não foi de fazer muitos, né? Entretanto, fez mais e mais bonitos. Eu lembro de um gol que você fez aí no PV de fora da área na Série A, se não me engano, contra o Botafogo, né? E aí eu queria falar 2 coisas. A primeira, dessa tua participação na parte ofensiva, né? Eu sei que você marcava muito, mas também chegava bem, finalizava bem. E, cara, em números, foi o clube que você mais vestiu a camisa, foi considerado pelo próprio clube como o maior volante da história. Eu acho que você, se estiver pensando em parar daqui 1 ano, 2 anos, vai ter que ter um jogo festivo para você aí. Eu acho que o torcedor vai fazer esse apelo. Tem alguma conversa a respeito disso? Não foi falado? Você pensa em promover esse jogo? Fala pra gente, o torcedor quer saber. Bom, essa pergunta aí sobre do João Marcos, né? A gente até brinca lá, ô João Marcos, você só fez 2 gols na carreira, o Heleno só fez 1 contra o Inter, se eu não me engano, que ele chutou de fora da área. O Heleno acertou o picudo da entrada da área, rapaz. Da entrada da área, nunca chutou, nem no treino ele chegava na frente para chutar, porque ele só ficava lá atrás. O Inter marcando muito bem esse jogo de aí em 2010 na Série A, o Inter marcando muito bem, e aí ele tinha espaço, ele foi e ninguém aparecia, Tinha gente que brincava até que ele chutou porque viu que o marcador estava chegando perto, ele deu um bicudo para ver o que é que dava, mas foi um chutaço que o goleiro do Inter não esperava, o goleiro do Inter só pula quando a bola já tá dentro do gol. O único que ele fez na vida, eu acho, mas foi um golaço também. Mas é verdade, mas sobre a pergunta que me fizeram, eu nunca fui assim de... Porque eu parando para pensar assim, o torcedor, existe 2 Michel. Em 2007, quando eu cheguei, eu não jogava muito, né? Aí eu comecei a jogar muito, quem deu muita liberdade para mim jogar foi o Dimas Figueira, me botou para jogar. E aí depois veio o Lula Pereira, né? Mas com o Lula Pereira eu jogava de primeiro volante, ele não deixava eu ir para frente chutar. Eu era proibido de passar tipo do meio de campo. Eu sempre tinha que fazer uma cobertura de um lateral direito ou de um volante que subiu. Eu sempre tinha que estar ali atrás junto com os 2 zagueiros, né? E o outro lateral que ficava. Então ele não deixava eu ir para frente e chutar. Então aí a partir do momento que chegou aí o Dimas também, né? O Lula Pereira não deixava tanto eu chegar na frente. Aí eu não lembro qual foi o treinador, o PC também dava muita liberdade, porque aí ficava o Heleno lá atrás, né? Então eu e o João Marcos se revezava muito, mas eu ia mais pro ataque para chutar, né? Tanto que eu gostava muito de chutar nos treinos, sempre fui de chutar. Nos treinos eu batia falta, chutava de fora da área, fazia finalização. Então o PC dava liberdade para me chegar mais próximo da área para chutar, né? Sempre arriscar uns chutes aí. Então eu tenho mais gol que o João Marcos, com certeza. Eu fiz alguns gols aí, tipo assim, marcante que marcou, né? Esse contra o Botafogo, mas eu já fiz contra o próprio Horizonte, eu fiz um de fora da área, bem distante. Contra o Ferroviária também fiz um gol de fora da área de muito longe também no Castelão. E no Brasileirão fiz de falta contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, eu fiz um gol de falta. Então eu sempre tive oportunidade com alguns treinadores, liberdade para me chegar na frente e chutar, né? Ser um homem de chutar de fora da área de surpresa. Mas nunca de entrar tanto na área, né? Eu entrava mais na área quando tinha escanteio a favor, né? Eu sempre fui de atacar o primeiro pau, desviar a bola para os nossos atacantes.
Então sempre fui um cara que ataquei bem o primeiro pau ali. Mas sobre outra pergunta de encerrar a carreira, hoje eu tô com 38 anos, tô jogando ainda no campeonato, né? Todo mundo sabe, aí tava jogando no Pacajus, com essa paralisação. Fiz se eu não me engano, fiz umas 300 jogos aí com a camisa do Ceará. Então, sobre fazer um jogo aí quando eu parar, um jogo festivo, de festa, não sei o quê, eu não cheguei a pensar ainda e nem falar com o pessoal do clube, né? Seria ideal fazer aí eu contra o João Marcos, né? Amigos do Michel contra os amigos do João Marcos. Fazer esse jogo aí seria bacana, né? Ou se não, o acesso de 2009 com o acesso de 2017, né? Seria bacana também esses jogos. Mas a princípio eu nunca pensei nessa questão de fazer esse jogo aí, mas se pintar eu vou ficar muito feliz de ter a oportunidade de fazer um jogo de encerrar minha carreira. Mas ainda eu jogo, né? Tô atuando ainda, né? Eu tô tentando parar, mas os treinadores querem que eu jogue ainda, né? O pessoal dos times ainda estão me ligando para jogar, mas eu não esqueci o plano B, né? No meu caso, eu tô estudando educação física, faço faculdade, né? Tô aí cursando a faculdade de educação física para quando eu parar, tá em alguma escola de futebol, ou até próprio no clube, lá como o João Marcos já tá no clube lá, trabalhando, João Marcos, o Erivelto, o zagueiro, trabalha lá também, então a gente já está pensando no plano B aí, quem sabe quando eu parar já está bem encaminhado aí para alguma área do futebol, eu quero estar envolvido com futebol. Massa, Michel. Michel, ainda ficando em 2009, a gente percebia que o time era muito unido, né? Aquele elenco era muito unido. Como era aquele elenco nos bastidores, nos vestiários? Quem era o mais engraçadão? Quem era o mais sério? Aquele líder? Conta aí pra gente. A gente, na verdade, aquela 2009, a gente conviveu. Na verdade, em 2009, a família era a gente, né? A gente passava mais tempo concentrado, treinando, concentrado em jogos, né? Não é fácil a vida de jogador. Muitas vezes a pessoa acha que é fácil, mas a gente passa muito longe da família, treino, viagem, concentração. Então, sempre, na véspera do jogo, sempre tinha um rachão, né? Na verdade, o pessoal fala rachão, aquela disputa, né? Do time A contra o time B. No caso, tinha o time do Geraldo contra o time do Amorim, né? Do Hector Amorim. Então, sempre tinha aquela resenha, né? Então, os caras que mais engraçado ali que a gente pegava muito no pé é o Heleno, né? O Heleno, o Hector Amorim, que sempre perdia, o time do Geraldo sempre ganhava, né? E o Geraldo, como um líder naquela época ali, era nosso capitão e ele tinha uma moral aí com o pessoal torcedor, ele conseguia uns patrocínios para o time adversário e o pessoal ficava muito puto com isso, mas do time ali daquele elenco era o Hector Amorim, o Heleno, porque o Heleno comia muito no lanche, né, vivia comendo maçã, ele ia pro quarto, o Heleno quando chegava no lanche, ele chegava e ele levava 6 maçãs pro quarto, umas 5 ou 6 maçãs e comia maçã e deixava só a casca da maçã do lado da cama, né. E o outro que a gente brincava muito, que era o boiadeiro, né, o boiadeiro é outro, porque se vocês repararem, se você pegar todos os gols do Ceará em 2009, pode ter certeza que o boiadeiro está em todos os lances. Ele achava que era ele que tinha que... Tipo, eu fazia o gol, quem saía na capa do jornal era o boiadeiro, parecia que era ele que tinha feito o gol. E ele sempre queria aparecer na foto. Então ele nunca fazia gol, aí tinha que aparecer de qualquer jeito. Então, o Heleno fez gol contra o Inter, quem apareceu foi o boiadeiro. Eu fiz o gol contra o Atlético Goianiense, quem apareceu foi o boiadeiro. E outros gols que apareceram aí, o boiadeiro sempre estava na foto. Então o boiadeiro sempre queria... O boiadeiro sempre estava na foto. O boiadeiro ele queria aparecer na foto de qualquer jeito. Então o boiadeiro é um cara que a gente sempre brincava com ele, a gente botou até o apelido dele de sem sal, né? Porque ele era muito sem sal. Ele queria aparecer de qualquer jeito. Então esses caras aí eram o que mais brincava em 2009. Muito bom, muito bom. E aí, Michel, essa também do boiadeiro falando mal do Ceará e o Mota quase partindo dele no meio. Você estava nessa circunstância aí? Eu estava nessa circunstância aí da bandeira, porque quando a gente ficava concentrado, o Geraldo, como era o nosso líder, a gente fazia um bingo, né? Para descontrair a galera, tirar aquela rotina de hotel, não sei o quê, e a gente sempre tinha um bingo lá, né? Então a gente conseguiu, o Geraldo conseguiu conseguia patrocínio, porra, televisão, batedeira, sanduicheira, um monte de coisa, celular, e conseguiu um monte, né? Saiu os patrocínios aí.
Ele saía, a gente fazia nosso bingo, né? E assim, a resenha do boiadeiro é mentira, que ele falou que tava brincando, que ele não combinou nada com ninguém. Isso aí é verdade, que ele não queria e teve essa confusão com o Mota aí. Boiadeiro mentiroso. Entregando o boiadeiro. E como é que foi, Michel? Pra quem nunca soube, pra quem não ouviu essa história, conta pra gente como é que foi, por favor. A gente lá no grupo, lá, em 2009, que a gente tem, né? Aí o pessoal começou a brincar, falei, boiadeiro, você tá sendo mentiroso agora, né? Esse negócio da bandeira aí, né? Falando que combinou com fulano, combinou com ciclano. Pergunta pra quem aí, todo mundo aí. Ninguém combinou com ninguém nada não, pô. O Mota é torcedor mesmo, de arquibancada, é apaixonado, então o Mota ele é assim, pô. Ele é apaixonado pelo Ceará e é isso, pô. Então ele não... E nesse negócio de combinar aí, não combinou com ninguém não. O boiadeiro que tava mentindo, esse sacana. Boiadeiro entregue agora em rede nacional, viu? Mas o boiadeiro é um cara que, brincando assim, falando dele, né? Mas é um cara que ele é respeitado por todo mundo do grupo. Ele é um brincalhão, ele brinca, tal, respeita. Aquele sotaque dele carioca. Pô, meu, sotaque dele carioca, né? Então ele, tipo assim, aqui, ele ficou muito tempo aqui no estado, né? Aí ia para aquele show de humor. Porra, ele ia 10 vezes no show de humor, ele escutou 10 vezes a mesma piada e 10 vezes ele dava a mesma risada, pô. Então ele é um cara de grupo, ele é um cara de grupo, entendeu? Se você contar 10 vezes a mesma piada, ele vai dar 10 vezes a mesma risada. Grande boiadeiro. Essa história do boiadeiro é que ele meio que não... Ele ganha alguma coisa num bingo e não gosta, né? E aí ele fala mal do Ceará, da bandeira, e o Mota quase que parte ali no meio. Você falar mal do Ceará, na verdade, esse negócio do bingo é porque quando a gente jogava o bingo, a gente sempre tinha um brinde, né? Uma prenda, não sei como é que vocês falam aqui, né? Então, aí o boiadeiro é um brinde, né? O boiadeiro bateu, aí é uma bandeira, né? Aí falou, pô, Mota, eu não quero uma bandeira pra quê? Eu quero uma bandeira pra quê? Eu quero ganhar uma TV, eu quero ganhar uma sanduicheira, entendeu? Foi essa resenha. Que aí o Mota quase parte ali no meio, viu? Aí o Mota nervoso, né? Ele falou, tem que respeitar. O Mota tem que respeitar. O Mota não gosta de perder, não. E defende unhas e dentes, assim, o Ceará ali. Eu tiro o chapéu porque é um ídolo, um prazer ter jogado com o Mota, com o Sérgio Alves, com o Paredão, esses caras. Aqui, um dos nossos depoimentos aqui foi do Danilo Queiroz, setorista que está lá no Ceará faz muito tempo. Acho até que você o conhece. Conheço o Danilo Queiroz. E o Danilo fala uma coisa aqui, uma aspas, que eu não consigo esquecer e eu vou levar isso para o resto da minha vida. O Mota era o Ceará dentro de campo. Era o Ceará vestindo a camisa do Ceará. Dessa passagem que você teve ali em Porangabuçu, você chegou a ver alguém tão Ceará quanto o Mota? Você percebe? Era tão notório assim, dava para observar assim tão de perto que ele queria que todo mundo rezasse a cartilha, que todo mundo entrasse em campo e desse 200%, não era nem 100%. Esse Mota torcedor do Ceará, vocês observavam muito de perto? Muito de perto. Eu não tiro a palavra do Zanilo. O Mota é Ceará doente. É um cara que, se eu contar a história, como eu conheci Mota, o Mota eu já sabia porque era ídolo do torcedor. Quando a gente chega no clube, a gente sabe a história, né? A gente procura saber os ídolos do clube, saber a história. Então, o Mota eu sabia que era ídolo do torcedor, entendeu? Eu conheci o Mota quando eu tava comendo ali na abolição, jantando depois de um jogo, né? Tava jantando ali na abolição, depois de um jogo, aí tava sentado numa mesa, aí veio um garçom e falou, pô, Michel, tal... Aí falou comigo, né? Eu fiz o meu pedido, né? Aí o garçom voltou. Aí foi fazer o meu pedido lá e chegou o Mota. E eu não sabia quem era o Mota. O Mota todo humilde, né? De chinelo, bermuda, sem nada no pescoço, nada de relógio de ouro, corrente de ouro, nada. Humilde. Chegou e falou, ó, você que é o Michel? Eu falei, sou eu, pô. Ele falou, pô, dá o sangue aí pra esse time, pro Ceará. Eu sou apaixonado pelo Ceará. Entendeu? Eu sou de carteirinha, sou torcedor mesmo, da arquibancada, tal. Só que aí falou isso, né? E depois voltou para a cadeira dele. Aí quando o garçom veio com o meu pedido, né? E falou, e perguntei pro garçom quem era. Ele falou, ó, aquele é o Mota. Eu falei, que é mesmo? Aquele que é o Mota? Ele falou, aquele que é o Mota, para você ver como é que é. Ele chegou, ele veio falar sobre o time do Ceará e não se apresentou, não falou que era o Mota e nada.
eu acho que ele queria saber como seria o meu tratamento com ele, falando do clube, da torcida, do time, entendeu? Então ele não falou que era o Mota. Aí eu conversei com ele numa boa, daí ele voltou para a mesa dele depois que o garçom falou para mim, né? Aí depois eu fui lá, conversei com ele, e aí, para você ver, aí depois de em 2009 ele chegou e a gente acabou jogando junto, né? Um cara foi fundamental naquele acesso de 2009. E esse espírito aí do Ceará é encarnado nele mesmo, no treino, nos jogos, e principalmente quando era clássico, né? Quando o clássico, aquele gol de 1-0 era gol dele, então não tinha que dar 100% não, era 1000% no jogo, que ele não aceitava mesmo perder, não acertava mesmo perder. E ele, para você ver no jogo, ele foi e fez o gol da vitória, entendeu? Então é um cara que é apaixonado, eu tiro o chapéu e aí do torcedor aí eu tenho o maior respeito pelo Mota. Essa noite pós-vitória contra o Fortaleza de 1-0, acho que foi pequena, não foi não, essa noite aí? Ah, ficou pequena, viu? Ficou pequena aí. A cidade ficou pequena, que o pessoal comemorou, o torcedor. E eu não vou falar, eu não vou mentir, porque eu saí mesmo, na época eu era novo. Eu saía, quando o time ganhava, eu saía para comemorar com o torcedor. E aí muitas vezes o torcedor chegava, pô, Michel, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, vim curtir, dançar, eu falei, vim fazer a mesma coisa. O time ganhou e eu comemorava. Aí eu ficava comemorando com o torcedor, então nesse dia aí do clássico aí, a gente ganhou de 1-0, a gente passou aí a cidade toda, aí o torcedor ficou louco nesse dia. Você lembrando aí do clássico, Michel, domingo agora era para ter tido mais um clássico rei, né? Esse clássico rei de 2009 foi o mais marcante para ti? Teve outro assim que é mais, que a tua memória, pô, esse dia aqui foi mais importante, ou a gente comemorou mais, alguma final de estadual que você tenha participado, né, ou alguma campanha de estadual, tem algum outro clássico rei marcante para ti, ou esse 2009 é o mais marcante? Não, para mim todos os clássicos são marcantes, né, porque você jogar um clássico é totalmente diferente, você envolve o torcedor, né, a cidade, o torcedor, a mídia, todo mundo, né, acho que não só aqui, o clássico aqui no estado, mas em todos os estados aí é totalmente diferente, é um jogo à parte, né? Então é muito importante você ter esse sentimento, essa atmosfera, né? Para você ver uma ideia, eu estava no Vitória na época, eu vim ver um clássico aqui no PV, Ceará e Fortaleza aqui no PV, a gente ganhou de 1-0 e eu estava lá na torcida, aí o João Marcos estava machucado e eu vim ver o clássico aqui, e eu jogando no Vitória na época. Então, clássico é muito importante, todos os clássicos é marcante, mas com certeza eu acho que esse de 1-0 aí foi muito marcante, porque foi o ano que a gente subiu, né, e o ano que eles caíram, né? Com certeza, 2009 aí pro torcedor do Ceará, com certeza um ano memorável e inigualável, né? Você falou aí de ter ido pro Vitória, e eu lembro da sua coletiva, né? Quando você foi se despedir, muito emocionado, chorou bastante, né? Naquele período, as multas rescisórias, elas não eram nem de longe o que deveriam ser, né? O Ceará sempre perdia bons jogadores, né, num valor que era abaixo do que deveria ter sido. Você pode contar um pouco sobre aquela sua transferência, como é que foi sua experiência no Vitória, né? Como foi? Não, termina a pergunta. Não, como é que foi aquela transição, Ceará-Vitória, né? Porque aquela coletiva, ela é muito emblemática, ela é muito marcante, né? Com certeza. Aquela coletiva que eu dei na minha despedida, que eu tava chorando, que parecia que eu tivesse tomado uma facada nas costas, mano, aquilo ali foi verdade, foi puro sentimento mesmo que eu tava sentindo na hora, porque você ficar tanto tempo no clube e defender, como eu defendia as cores, a camisa do Ceará, nação alvinegra, né, e você sair de um clube que você é apaixonado, isso aí machuca um pouco, né, mas sobre questão, como você bem citou, em 2010, eu não vou mentir não, que em 2010 na Série A surgiram proposta para mim sair. Tanto o time aqui do Brasil como o time lá fora, né? Tanto eu na época, quando o Oswaldo também, surgiu tantas especulações aí, Fluminense, Inter, quem mais? Atlético, Palmeiras também, que na época tava o treinador, era o Felipe Scolari, né? O Scolari, o Felipão, que tava lá também, tava muito de olho em mim, no Oswaldo, que a gente fez um treinamento, e ele perguntou se eu não me engano, em 2011 foi pro Wagner Mancini, se ele perguntou, se eu não me engano. Surgiu uma proposta lá na França também para sair, e na minha época ali, se eu não me engano, a minha multa rescisória, se eu não me engano, era 3 milhões de reais, entendeu? Era uma multa alta,
E o pessoal tava, acho que isso, disposto, né, a pagar a multa, e eu segui minha vida, né? Na época, em 2011, eu tinha 4 anos, eu acho que eu tava com uns 30 anos, se eu não me engano. Tinha uns 30 anos, eu tava no auge aí para, porque todo mundo sabe que depois dos 30, né, a gente começa a ficar velho pro futebol e tal, ficar pela idade, então a gente, com uns 30 anos, ainda até dá para ganhar dinheiro, mas infelizmente não aconteceu de me venderem, né, lá para fora, lá para França, e eu acabei ficando. E eu conversei muito na época com o presidente, né, sobre esse caso Você lembra qual aí. era o time, Michel? É o Você lembra qual Lille, era o time? O é o Lille, né? Lille, é o Lille na França, né, que queria levar, queria pagar, né, e eu conversei com o presidente. E eles iam pagar, né? Ia ser bom para mim, ia ser bom para o clube, porque eles iam pagar a multa, né? Não sei o que aconteceu com o desenrolar da situação aí do negócio, não foi para frente, né? Só que aí chegou final de 2011, o time caiu, né? E aí teve aquela venda pro Vitória, que meu modo de ver não foi igual que a minha multa, que era 3 milhões, minha venda pro Vitória saiu a preço de banana. Então, mas faz parte da minha história, né? Do que aconteceu. E eu fui pro Vitória. Para mim, ir pro Vitória, em termos financeiros, foi bom, porque eu fui ganhando quase 3 vezes mais. Entendeu? Mas aí, pro clube, né? Eu acho, na minha opinião, deveria ter pego a multa quanto que ia pagar na época, do Rio ia pagar na época pro Ceará. Mas aí acabou a gente sendo rebaixado e desfez, né? Aquela coisa em 2011. E aí eu fui vendido pro Vitória e acabei ficando 2 anos e em 2014 eu voltei. Isso é mais uma prova, Michel, a tua gratidão com o clube, né? Porque você sai insatisfeito, porque foi bom para você, como você disse, mas não foi bom para o clube como deveria ter sido, né? Isso é só mais Essa, uma prova da tua fidelidade, da tua gratidão ao clube, Não, né? Que você falou, pô, ó, eu não tenho raiva nem de quem comandava o clube, se é o Evandro Leitão, os diretores, o presidente, o diretor, que eu não me arrependo de nada do que eu fiz e nem fico triste porque não deu certo a situação de ter ido. Aconteceu esse momento aí, essa ocasião de ir pro Vitória, eu fui triste, né? Fui triste por querer ficar no clube, né? Querer ficar, ficar mais 2 anos no clube, porque eu voltei em 2014, né? Fui para 2012 e joguei em 2012, 2013 no Vitória e voltei em 14. Poderia ter ficado esses 2 anos no Ceará, se fosse o caso. Ia ficar muito feliz, mas fiz o meu papel no Vitória que tinha que fazer. Em 2014 eu voltei e não tenho mágoa de ninguém. Se não deu certo, não era para dar certo mesmo. E vida que segue. E o carinho continua o mesmo pro diretor, pro presidente. Um cara que eu respeito muito e admiro muito é o Evandro Leitão. Michel, dentro dessa situação, voltando um pouquinho, 2010, o Ceará chega ao Campeonato Brasileiro da Série A, vindo de novo de não ter conseguido um título estadual, e chega na Série A com uma base muito sólida, com um time que tinha aquela linha de trabalho já do PC incorporada, até pela questão mesmo do tempo de trabalho. E aí começa o Campeonato Brasileiro, como você bem lembrou agora há pouco, vencendo o Fluminense dentro de casa, aquele lance do Geraldo batendo o pênalti 2 vezes para valer o segundo pênalti. Resultados importantes fora de casa, aquele empate diante da equipe do Santos, que o Ceará foi roubado mais uma vez. Isso, O Ceará na Série A, o Ceará nesse começo de trajetória em Série A foi muito prejudicado. Um desses jogos foi esse empate em 2-2 com a equipe do Santos, que o Ceará foi muito prejudicado lá na Vila, e aí tem esse jogo, e aí o Ceará consegue emendar uma sequência brilhante no começo do campeonato, vai brigando pela liderança ali até a parada da Copa, fica atrás do Corinthians somente por questões de saldo de gol, na verdade, vencendo. Tem um jogo contra o Avaí, que é muito marcante, no aniversário do clube. O Ceará vence um jogo de forma muito guerreira, o Misael jogando muita bola naquele começo de trajetória, e aí tem a parada para a Copa, a gente já sabe basicamente a caída de rendimento, mas acho que é porque os outros times se reforçaram, o campeonato ficou ainda mais equilibrado, mas nesse ano tem a chegada do Magno Alves, que ele chega e ele é muito importante, ele faz gols importantes e
que você tem de lembrança, assim, da campanha de 2010? Teve o jogo teve aquela vitória diante do Santos aqui, que teve aquela confusão com o Neymar, teve vitórias importantes contra clubes que viviam grandes momentos, o Ceará foi lá e bateu como o próprio Internacional. O que você tem de lembrança dessa Série A de 2010, Michel? Sobre 2010, como você bem citou aí, né? Acho que a gente, no comecinho da série A de 2010, a gente já tinha um time formado naquela época, né? Com o PC, já tinha subido, a gente já chegou poucas peças, se eu não me engano, não chegou muitas peças, não. Uma das peças que chegou dispensa comentário, né? O Magno Alves, todo mundo sabe da qualidade, um artilheiro nato, né? Tanto que tá jogando até hoje. Então chegou algumas peças importantes, mas o time já se conhecia já. A gente sabia que ia ser. A gente tinha que levar vantagem nessas, se eu não me engano, foi 10 rodadas antes da Copa do Mundo. A gente tinha que tirar proveito, porque a gente tinha uma equipe já formada, já jogava acho que uns 2 anos junto, aí 2 ou 3 anos junto. Então a gente tinha que tirar proveito dessa situação, porque o time estava montando ainda os times, né? Os times da Série A antes da Copa do Mundo. Então a gente começou, como você bem citou, começou ganhando o Fluminense, gol do Geraldo de pênalti. Esse jogo contra o Santos aí, a gente jogou muito bem, meteram a mão na gente, com um gol legal do Anderson, se eu não me engano, legal de cabeça, que o cara deu impedimento e não estava impedimento. Então foi meio não, roubaram lá a gente mesmo, lá, porque a gente era para ter ganho. E aí os outros jogos que aconteceram aqui no Castelão e tal, e depois aí teve a parada, né? A gente estava líder com o Corinthians, voltou contra o Corinthians em casa, empatou 0-0, se eu não me engano. Então a gente sabia que nesse período da Copa do Mundo os times aí ia se reforçar, ia dar tempo para treinar a parte física, a tática, técnica, que ia ser um campeonato totalmente diferente depois da Copa do Mundo, e foi, né? Todo mundo viu aí que os times vieram com tudo, e a gente começou a ter uma queda de produção depois da Copa do Mundo ali, né? Os times, eu acho que se não tivesse Copa do Mundo naquele ano, a gente poderia não, tinha acho que quase certeza que a gente ia chegar e ia conseguir coisas melhores aí, uma Libertadores naquele ano, porque o time estava muito entrosado, era difícil ganhar da nossa equipe ali em 2010 ali. A gente tem amigos que jogou com a gente e estava jogando em outros clubes, e você vê entrevista de jogadores falando que, pô, vamos jogar contra o Ceará lá, difícil, os caras marca, cansa de marcar, e a gente ia lá, fazia 1-0, 2-0, dificilmente a gente tomava gol. A gente marcava muito, clima quente, úmido, pesado o campo, né? E quente, e a gente corria mesmo, dava vida. Então era difícil os adversários. E ainda teve a troca do treinador, né? Querendo ou não, isso muda muito, né? Pois é, isso que eu ia falar também. Teve a saída do PC, né? Que se eu não me engano ele foi pro Vasco, aí, pô, a saída de um comandante que já vinha uns 2 anos com a gente, sabia, confiança de todo mundo, do elenco, de todo mundo, quer não, quem é que vai vir, como é que vai ser, e vai ter que se adaptar o mais rápido com a filosofia do novo treinador. Então gera aquela coisa, aquela incerteza, né? Então a gente teve essa queda aí depois da Copa do Mundo, mas aí a gente tentou, aí, se eu não me engano, aí chegou um treinador, depois saiu, né? Quem assumiu foi o Dimas, se eu não me engano. Ou não foi o Dimas, não. Aí chegou o treinador. Teve uma sequência de transições, porque chegou a vir Estevan Soares, não deu certo, depois passou o Mário Sérgio também não deu certo, e aí o Dimas assume na reta final e o Ceará consegue grandes resultados. Foi esse ano que o Ceará conseguiu a Sul-Americana, não foi? Isso, combina justamente com a Sul-Americana. E aí... Esse ano aí teve essa sequência de treinadores que vieram e saíram, aí o Dimas assumiu, né? E o Dimas estava no dia a dia da gente lá, conversava muito com os considerados as lideranças do grupo, né? A gente sempre estava ali conversando, e quando ele assumiu ali até o restante da competição, ele chamava a gente, conversava, dava muita opinião e deixava a gente dar a nossa opinião sobre o nosso adversário, a maneira de jogo, e a gente conseguiu impor o nosso ritmo no final, na reta final, e conseguir uma vaga na Sul-Americana, entendeu? O jogo que ficou marcante aí mesmo, eu acho que esse contra o Santos aí, que a gente ganhou, né? Da briga do João Marcos lá, que ele chamou vem Neymar, teve aquela confusão. Teve outro jogo contra o Grêmio mesmo, que a gente ganhou de 2-1, se não me engano, foi gol do Geraldo lá. Também contra o Grêmio no Castelão foi importante também. Esse jogo aí, o Mário Sérgio, né? Agora saudoso Mário Sérgio, que faleceu num acidente com o pessoal da Chapecoense.
montou o time num 3-5-2. O Júnior Cearense de lateral, acho que era esquerdo, era direito. E o time num 3-5-2. O Ceará faz 1-0 com um gol contra do Magrão e toma um empate. E o Geraldo faz o gol na reta final da partida. Mas tem um jogo também bacana, Geraldo, que eu recordo muito bem, que é aquela vitória diante do São Paulo, no Castelão, 3 horas da tarde. Isso, esse jogo aí ficou marcante. Esse jogo aí ficou marcante também porque foi 3 horas da tarde no Castelão e quente pra caramba. O torcedor tava lá nos apoiando do começo ao fim, nosso time correndo. Tanto que eu acho que se eu lembrar o time do São Paulo, que era nessa época, Rogério Ceni, o ataque só era nada menos que o Fernandão, Ricardo Oliveira, Fernandinho e o Lucas Moura, que tá no Tottenham. Então era um ataque de peso do São Paulo. Então a gente conseguiu ganhar aquele jogo 3 horas da tarde, um calor. Acho que, se não me engano, foi gol do Magno Alves de cabeça e um gol do Diego Sacomã de fora da área, aquele de esquerda. Ficou marcando, porque o time do São Paulo era muito forte. O treinador, se não me engano, é o Paulo Carpegiani. Então, um time muito forte a ser batido. E aquele jogo ali ficou marcado ali, o calor e o torcedor nos apoiando do começo ao fim. Esse começo de Série A, eu lembro muito também das boas participações do Washington, né? Teve a vitória contra o Vitória aqui, se não me engano. Teve a do Atlético Mineiro fora, que ele faz o gol no final do jogo. Uma jogada do Misael. Tem o goleiro Diego, que até hoje está recorde, se não me engano, do Ceará. Tempo sem levar gol numa Série A. Aquele começo de campeonato, aquelas 10 primeiras rodadas... Né, Diego, pra gente, o Diego. Era, e assim, esse começo de campeonato foi o que credenciou o restante dele, né? Ficou com gordura para queimar. Eu lembro que o último jogo antes da Copa aqui foi contra o Corinthians. Quem ganhasse era líder. Era uma coisa assim, foi o último ou foi o penúltimo, ou foi o primeiro jogo da volta. Foi o primeiro jogo depois da Copa do Mundo, foi o primeiro jogo. E os dois na liderança, né? E os dois na liderança. Os dois estavam na liderança, acho que com 19 pontos, os dois, e o jogo foi no Castelão, acho que foi 0-0, o Ronaldo, o Fenômeno não veio o Roberto Carlos, que passou mal com o Misael. Exatamente. Eu acho, cara, que 2010 é para ser tão lembrado quanto 2009, justamente por esses grandes jogos, né? Ficou marcado, assim, de fato. Eu lembro desse começo também, cara, essa vitória que o Rodrigo falou do Avaí, né, muito importante, e é isso, cara, desse restante, né, até chegar nessa reta final, qual tu julga que foi o jogo que vocês disseram, galera, a gente vai ficar na Série A, a gente pode brigar por coisa maior, nós vamos pra Sul-Americana? Qual foi porque assim, depois de um tempo, teve a inconstância com as trocas de técnico, né? E aí, no fundo, você criava um receio. Será que vai desandar? Será que a gente vai gastar toda a gordura? E o Ceará se reestruturou e, assim, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana, né? Nesse período, assim, de turbulência, qual foi para ti o momento que vocês disseram, galera, a gente vai conseguir? Qual foi o jogo que concretizou isso? Na verdade, o jogo, tipo assim, depois da Copa do Mundo, como teve essa troca de treinador ali, o pessoal tava na incerteza e tal, eu não lembro muito bem, assim, o jogo para dizer para vocês, o jogo que a gente vai ficar, entendeu? Depois dessa conturbência, dessas mudanças de treinador aí com o Dimas, né? Eu não lembro o jogo específico, assim, para dizer para vocês, que foi o jogo que a gente se manteve na Série A. Ô, Michel, o do próprio São Paulo foi um jogo importante a nível de pontuação. Foi a 31ª rodada. Essa vitória é importante, ela é emblemática porque era o Dimas Figueiredo, Rodrigo. Era o Dimas Figueiredo. Já era o Dimas, está aqui, eu tô vendo a informação. Já era o Dimas era técnico, e o Ceará vence esse jogo com o golaço do Sacomã e o gol do Magno Alves, já é a 31ª rodada, e aí é um momento mesmo que o Ceará se consolida na competição, né, porque o Ceará foi a 42, e o número mágico para permanecer sempre foi 45, e aí o Ceará meio que... na verdade foi o jogo mesmo da tranquilidade do Ceará, esse jogo contra a equipe do São Paulo, e eu lembro que teve um jogo logo em seguida contra o Atlético Paranaense também aqui, que foi um empate, se eu não me engano, que era justamente para chegar aos 45, só que o Ceará não conseguiu nesse jogo chegar aos 45,
mas logo depois chegou a essa pontuação que tanto desejava. Mas acho que esse jogo contra o São Paulo dá para assim, para taxar como um jogo emblemático. Outro jogo bacana, Michel, que eu lembro assim de muita dificuldade que o Ceará teve, foi contra o Flamengo aqui. Foi um jogo 2-2, o Ceará jogou com aquela camisa roxa. E aí o Magnaldo fez o gol. Pois é. E aí assisti esse jogo aí porque nós tomamos um gol com nem 1 minuto. Exatamente. Bate o centro, um lançamento, e aí tem o gol, é muito rápido, é instantâneo praticamente. Foi escanteio, o cara bateu escanteio, o Correia, aí o Michel Alves foi segurar a bola, soltou no pé, caiu, ele não conseguiu segurar. Acho que o zagueiro Wellington fez o gol de 1-0. Isso. E aí o Ceará luta, consegue o gol com o Magno Alves, fazendo um chutaço quase da entrada da área, e toma o 2-1 e consegue empatar de novo com o Magno. Então é um jogo emblemático, porque o Ceará também brigou demais esse jogo e não perdeu, né? Que era uma tônica, não era mais o PC, mas era uma herança dessa de, se não der para vencer jogando bem, vamos lutar e vamos batalhar para não perder e conseguir pontuar, né? Com certeza, esse jogo aí, né, porque Campeonato Brasileiro, todos os jogos é difícil, né, as 38 rodadas é difícil, é complicado. Então, o nosso clube, os jogadores, a gente sabia, porra, quanto esse time, Corinthians, Flamengo, São Paulo, esses caras aí, esses times assim, que já tem uma história no Campeonato Brasileiro, a gente tinha que lutar e se não der para ganhar, também não perde. Então, o PC sempre botava essa linha de raciocínio da gente, né, contra esses times assim, considerado assim, a gente tinha que brigar para vencer, claro, que a gente entrava para vencer em todos os jogos, mas também se não der para vencer, a gente também não perdia. E os confrontos contra os adversários, que era confronto direto contra a gente tinha que ganhar, porque a gente sabia que tinha que ganhar, bater neles, tanto aqui em casa como fora, para a gente se manter ali e passar de ano em ano e ficar na Série A, entendeu? Agora contra Flamengo, esses times assim, a gente brigava para vencer, claro. Se não desse para vencer, também não perdia, a gente sempre pontuar. É que nem o PC na época falava, campeonato de pontuação, ponto corrido, você tem que sempre pontuar, você não pode estacionar, você não pode não pontuar. Você pontuando, um ponto faz muita diferença lá no final da competição. É verdade. Michel, para a gente finalizar, estava lembrando agora, junto com o meu amigo Diego Ângelo, daquela campanha inesquecível da Copa do Brasil de 2011. Foi muito marcante para a gente, né? Eu queria que tu falasse, a Copa do Brasil sempre foi realmente uma competição bem democrática. Antes era até mais, porque não tinha essa de entrar os times da Libertadores. E times nordestinos, que era muito mais difícil de chegar a uma final. O Ceará já chegou em 94, e em 2011 o Ceará tem um histórico de fazer boas campanhas na Copa do Brasil. E aquela de 2011 foi muito marcante. Eu queria que tu falasse um pouco dessa campanha também da carroça desembestada, que ficou conhecida no Brasil todo. Com certeza, como você bem citou aí, por incrível que pareça, eu assisti o jogo Ceará e Flamengo no PV, né? O bonde do Flamengo, o bonde do Mengão, do Ronaldinho Gaúcho, contra a carroça desembestada, né? Então, exatamente. Eu tava assistindo esse jogo aqui, eu botei aqui o DVD para assistir, né? Aquele jogo foi 2-2, 2 gols do Thiago Neves e 2 gols do Washington, né? Então, a gente tinha feito, como você bem citou, a gente fez uma campanha excelente, fizemos partidas boas, né? Tanto lá no Rio, que a gente ganhou também, e depois a gente veio aqui no PV jogar contra o Flamengo, e o time do Flamengo era muito forte, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, David, Ronaldo Angelim e outros aí, né? Léo Moura, Vanderlei Luxemburgo. Então é uma equipe muito forte, né? O bonde do Flamengo era para ser batido. E a gente aqui, né, tinha a carroça desembestada. A gente fez esse jogo aí, saímos perdendo 2-0. Então conseguimos empatar logo no primeiro tempo, né? Com 2 gols do Washington. Então aquele jogo eu estava assistindo esses dias aqui e assistindo até arrepiado de falar desse jogo. Então foi muito marcante ali 2011 da Copa do Brasil. Infelizmente não aconteceu de a gente ter passado, né, do Curitiba e ter perdido lá de 1-0 o gol do Anderson Aquino, se não me engano. Um jogo muito difícil lá, meio que nevando lá em Curitiba. Mas foi aquele 2011, a gente ficou triste porque faltou um pouquinho para a gente estar ali nas cabeças, entendeu? Foi muito marcante pra gente, pode crer que a gente lembra muito, com muito carinho desse período aí. Esse período aí foi muito marcante, né? Como
Na época o Wagner Mancini falou que a carroça desinvestada na época era a palavra mais falada em Twitter, em todas as redes sociais aí da carroça, que a gente, pô, não era por causa de um jogo, né, e sim uma sequência, uma campanha que a gente estava fazendo, um time muito bem armado, jogando bem também, jogando bem os jogos, o Campeonato Brasileiro também, né, batendo nas equipes fortes aí, então ficou marcada aí essa carroça desinvestada aí, tava sempre comentando aí, então a gente derrubou o bonde aí, né. Eu falo muito, Michel, pro pessoal da bola que eu convivo, que 2011 tecnicamente foi um ano até melhor. A queda foi um azar grande, mas o Ceará venceu o estadual, corrija se eu estiver errado, por favor, ganhando de goleada. 5-0. Ele chega na semifinal da Copa do Brasil, porque o Coritiba foi semifinal, né? Isso. Quando jogava no PV, o Ceará teve várias vitórias elásticas, venceu 3-0 o Grêmio, 3-0 o Bahia, né? Isso. Teve mais, se não me engano, 4-0 o América Mineiro. Teve um jogo emblemático do Atlético Paranaense, a virada com os gols do Nicásio. E assim, para eu voltar para o jogo do Flamengo, o Nicásio faz o gol de falta no primeiro jogo e não joga o segundo jogo. Teve um entrave dele, fica, né? E outra coisa que eu queria que você me lembrasse, por gentileza, foi uma troca que o Mancini fez ainda no primeiro tempo. Não sei se ele mexeu na posição de alguém, colocou o Oswaldo, mexeu no Yarley. Tu consegue lembrar disso? Porque, assim, o Ceará tomou 2-0. Sim, e ainda no primeiro tempo o Mancini mexeu nas peças. Eu não lembro bem. Se você puder me refrescar mesmo. Eu vou lembrar você. O primeiro, foi logo no comecinho, o Boiadeiro sentiu. O Boiadeiro sentiu uma contusão e saiu, aí botou o Diego Macedo. Diego Macedo é lateral direito, não sei se vocês lembram. Que jogou no Atlético Mineiro, Diego Macedo. Lembro, então, ele é bem conhecido. E ele entrou jogando do lado esquerdo. Ele entrou do lado. Ele entrou do lado direito. Ele entrou no lugar do Boiadeiro do lado direito. Então entrou o Diego Macedo no lugar do Boiadeiro. E a gente começou a atacar muito. Porque não deu nem tempo. Porque foi logo no comecinho o Boiadeiro sentiu. Aí teve que botar o Diego, né, que é da posição, lateral direito. E a gente começou. E aí depois ele mudou, ele botou o Oswaldo. E aí o Oswaldo que deu uma fumaça no jogo, né, na época, cavou a expulsão do Ronaldo Angelim, no primeiro tempo ainda, que ele cavou uma expulsão ali do lado da grande área. Aí teve um lance lá do outro lado que o Diego Macedo cobrou a falta, o Washington desviou. E aí o Oswaldo entrou no primeiro tempo mesmo. Entrou e aí desmontou, né, a equipe do Flamengo. A gente conseguiu empatar logo no primeiro tempo, 2-2, e no segundo tempo foi um contra-ataque. O Flamengo atacava com os dois zagueiros e a gente contra-atava, faltou o último passo para a gente concluir o gol para conseguir vencer aquele jogo, mas o empate serviu de bom tamanho para a gente classificar para a semifinal. Michel, muito bom relembrar isso contigo. Eu já estou te agradecendo aqui e desejando sorte no seu futuro, no Pacajus, e depois, se você encerrar a carreira, você continuar no futebol. Uma Sim. Boa sorte. Eu quero que os meninos se dispersam de você. Obrigado, viu? Michel, obrigado, cara, pela tua... Vou confessar aqui, viu? Quem me passou o teu contato foi o Albano, cara. Eu sou irmão da Débora, então... assim... foi você, irmão. Você que... Ele pediu pra mim esse dízimo. Pois é, exatamente. Você não falou antes. Não, pô, tava um pouco modesto, acanhado, passei até pros meninos. Tá tímido ainda, é tímido. Ele tá tímido. No final da conversa, o cara vai estar tímido, aí não dá não, pai. Mas ele tinha me falado, o Albano falou pra mim que ia passar pra você e tal. Aí eu falei, não, tá tranquilo, pode passar, mano. Aí ela entrou em contato comigo e a gente combinou, pô, não tem problema nenhum não. Não, tranquilo, pois foi exatamente isso. Aí eu tô só te passando como é que foi, né? E aí... O que mais a gente tem, hoje em dia, o que mais a gente tem é tempo, né? O que mais tem é tempo, então, que precisar, a gente está à disposição. Show de bola, cara. Então foi legal lembrar dos anos, né, que você ficou no Ceará, principalmente 9, 10 e 11, que foi o auge da tua carreira, né, assim, na minha opinião. E aí eu te agradeço pelo papo, pela disponibilidade e desejo sucesso, cara. Tranquilo? Obrigado mesmo. Bom, vocês têm a torcida aqui, viu? Obrigado mesmo de coração ter participado aí. A gente... É muitos jogos, né? Então, às vezes, vocês lembram, e aí vem logo na minha cabeça, né, o jogo, né? Mas não tem como eu lembrar de todos os jogos.
alguns a gente lembra que ficou marcante, né? A gente tenta descontrair, bater um papo, fazer live, falar com o pessoal aí, lembrar aqueles velhos tempos. O torcedor nunca esquece, né? Nunca, É nunca verdade, esquece. Michel. O torcedor não esquece, agradecer demais ao Michel, agradecer ele como entrevistado de hoje e como jogador, porque acho que desempenhando esse papel aqui de entrevistá-lo para o torcedor alvinegro, eu ouso a tomar a iniciativa de pedir licença ao torcedor alvinegro para lhe agradecer por todo o tempo de história, pela dedicação, pela raça, pelo jogador e atleta que você sempre foi e sempre se dedicou vestindo a camisa do Ceará. O meu maior agradecimento é isso. O atleta Michel e hoje o nosso entrevistado Michel. Obrigadão, viu, Michel? Forte abraço. Obrigado, viu? Prazer falar com vocês. Michel, muito obrigada, viu? Foi muito importante para a gente relembrar o acesso de 2009. Foi um ano muito encantador para a gente como torcedor. E você foi um ótimo entrevistado. Muito obrigada mesmo por contar as histórias aqui e relembrar os jogos com a gente. Obrigado vocês aí por ter participado, né? A gente tem que estar à disposição, relembrar, né? A gente que é torcedor. Para encerrar, lembra mais um bastidor aí, Michel. Por favor, você deve ter alguma história boa de bastidor para contar para a gente. Bastidor, teve uma, até esse próprio aí do jogo contra a Ponte Preta, lá em Campinas, né? Se eu não me engano, o Mota queria bater nos outros lá no hotel, lá, pô, o Mota. Tava doido, o Mota queria bater. Não, porque no pessoal, aconteceu o seguinte, é porque a gente, naquele jogo, a gente conseguiu acesso, tudo, né? Mas só que naquela época tinha o doping, né? Aí o Mota foi escolhido, acho que era o Mota e o Arlindo Maracanã foi caído no doping. Só que aí, quando acaba o jogo, os dois, não sei se o Arlindo ou é outro jogador, sei que foram pro doping e o Mota tava lá. Só que aí acabou, né, a festa, tudo, todo mundo, e o Mota não tinha feito xixi, né, pro doping, né. Ele ficou lá, só que ninguém esperou ele. O pessoal foi todo mundo comemorar no hotel, passear, não sei o quê. E cadê o Mota? E depois chegou o Mota lá nervoso no hotel, todo mundo, a gente comemorando. Aí o Mota nervoso, querendo brigar, não sei o que, tava puto porque deixaram ele lá no doping, ninguém... Porque eu acho que a torcida da Ponte Preta tava brigando lá, e os caras querendo brigar, bater em jogador, e deixou o Mota sozinho lá. E aí o Mota chegou no hotel puto pra caramba, querendo brigar, porque ele tinha largado ele lá no doping lá e não esperaram ele. Tá aí, Lívia, pra finalizar. Rodrigo. Mota e esqueceram de mim. Mas eu acho que ainda faltou uma pergunta. Michel, me veio agora a memória. Quando vocês chegaram e viram aquele aeroporto daquele jeito, o que foi que vocês sentiram? Na verdade, esse momento aí eu tenho certeza que ficou marcado na lembrança de todos os jogadores e torcedor também, né? E o pessoal das redes de comunicação aí. Mas a gente, jogador, elenco, o clube ali, o pessoal que estava envolvido ali bem... a gente, do alto, a gente chegou, né, lá na janelinha do avião, a gente viu aquela multidão, eu falei, meu Deus do céu, mano, isso aí é tudo pra gente mesmo, parecendo Copa do Mundo, né, porque a gente foi na época de Copa do Mundo de 94, o Romário chegou com a bandeira do Brasil e tal, então eu era novinho na época, e aí eu chego no aeroporto, e aquela multidão, e a gente sai ali, não sai nem pelo Salgão, porque tava tudo lotado, as ruas tudo parada, e a gente saiu por trás ali, descemos do avião, aí teve que pegar o carro lá, subir no carro de bombeiro. Então aquela imagem ali daquele torcedor, aquela multidão esperando a gente. Eu tenho certeza que não só na minha memória, acho que de todos os jogadores vão carregar pro resto da vida essa imagem que a gente tem. E eu tenho foto daquele momento, né, eu lá de sem camisa, lá no carro de bombeiro, lá em cima, lá de pé, e rodando todas as ruas aqui do estado, e chegando lá em Paraguaçu, lotada, a sede cheia de gente, então não tem igual. E olha que eu subi com Vitória em 2012, não foi essa mesma proporção em 2012 no Vitória, sem comparação com a de 2009 no Ceará e a recepção. Gente, pois é com essa imagem que eu tenho certeza que você está na sua memória, lembrando daquele aeroporto lotado, que a gente encerra esse episódio super especial, lembrando do acesso de 2009, e agradecendo mais uma vez aqui o Michel por contar, dividir essa emoção com a gente como torcedor, eu como torcedora. Fico muito emocionada de relembrar tudo isso, que eu fiz parte, indo para os jogos, indo para esse momento aí também. E você que quer seguir a gente nas redes sociais, @RCF1994, @DiegoAngelo_, e @LiviaRocha__. E o Michel, qual é a rede social dele?
Michel Guerreiro. Do Instagram, Michel Guerreiro. Só o pessoal seguir lá. Pois segue lá, o @Michel Guerreiro. E o canal do Vozão fica aqui com mais esse episódio especial. A gente volta com mais episódios especiais. Lembrando, lave a mão, fique em casa, se cuida nessa quarentena. Valeu, galera, e até a próxima. O passado é todo coberto de glória. Dia a dia tu conquista mais vitória. É isso aí, bora, Vozão. Uhul, valeu. Valeu, um abraço para todo mundo.